Olá! Voltamos com mais um vídeo Kids. no canal Weed Kids. Nono! Estamos, dando sequência ao nosso livro. E eu ganhei uma Bíblia. Isso, temos do mais uma Benício. Bíblia. Obrigada, Benício. Que a gente vai ler. A gente vai ler já já, mas primeiro vamos falar qual é o tema de hoje? Sim. Sim, você pode! Sim, você pode. Quem vai começar orando? Eu. Então vamos lá, vez vamos dela. orar. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por tudo. Obrigada por todo mundo ver a live com o seu nome. Obrigada por tudo. Tudo que você criou. Em nome de Jesus, amém. Amém! Vamos lá, o versículo de hoje está em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Futuro. Exatamente. Esse texto foi dado ao profeta Jeremias numa situação que a gente vai ver mais para frente. A gente vai Quando ler o povo agora estava, sofrendo. Mas o tema de hoje é justamente sim, você pode. E aí eu vou começar contando a história do nosso livro. Ana cantava no coro infantil da igreja. Ela adorava cantar, mas só se sentia à vontade cantando com as outras crianças. Se cantasse sozinha e alguém ouvisse, ela ficava nervosa. Vocês têm vergonha de cantar em público? Não, eu Eu gosto. tenho. Eu até gosto. Eu não Gosto. tenho vergonha, eu gosto Eu de tenho. aparecer. Tenho de falar como eu tenho uma carta para falar no microfone. Eu tenho vergonha. Tem vergonha de falar em público? Eu não. Eu Eu gosto tenho até de muito. aparecer no microfone. Que parecida, gente. Ai, que Então, mas a Ana, ela tinha vergonha de cantar quando era sozinha. Quando ela estava com todo mundo cantando junto, Que aí, se alguém errasse, aí a não voz ia dela dar pra ficava ouvir. ali no meio e ela não se sentia nervosa. E também, Só que ela pensava assim, e se as pessoas disserem que eu tenho uma voz linda só para me agradar? Ou, e se eu tiver uma voz horrorosa? E se eu cantar e todo mundo rir e ficar zoando da minha cara? haha, tadinha. E todos esses e se deixaram ela num tal estado que quando o diretor do coro a escolheu para cantar um solo na igreja, a coitadinha ficou tão nervosa e enjoada que ela ficou até com vontade de vomitar, de tão nervosa que ela ficou. Tadinha, né, Ana? E aí aquela vozinha dentro da cabeça dela gritava: é muito difícil, você não vai conseguir, diga que não, não aceita não. Mas Ana não podia dizer não para o diretor do coro. Então todos ririam dela. Vocês acham? Não. Vocês escutam às vezes essa vozinha dentro da cabeça de vocês falando assim: Ih, não, você não vai conseguir. Vocês escutam? Escuto. Falar: não, você não pode, você não consegue. Na Você aula de ginástica, não... quando a gente tenta dar um mortal ou o flick, dá um tremor, tipo, quando eu falo assim, tio, eu não consigo. Mas aí você desiste? Não. Não. Então, A gente vai tentar e daqui a pouco a gente vai conseguir. isso aí. Porque E- Deus está nos ajudando. Exatamente. Aí olha só o que a nossa história diz. O Criador, nosso Criador, deu para Ana uma bela voz para cantar. E ele queria que ela usasse ainda mais para cantar músicas para ele, né? Ouvi-la cantar agradava ao Senhor. E aquela vozinha irritante que vinha lá de dentro não era de Deus. Ele queria que Ana compartilhasse o seu dom com as pessoas. O versículo dessa semana, Jeremias 29, 11, fala palavras de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Esse versículo nos lembra que Deus está no controle. Deus planejou toda essa história que estava acontecendo na vida de Ana. Ele lembra que ele já sabia de tudo que ia acontecer antes? Ele planejou que a Ana cantasse no solo da igreja. E adivinha o que aconteceu? Ninguém riu dela. Ela cantou. O Criador lhe deu coragem necessária. Toda a coragem que ela precisava para enfrentar aquele medo. E quando ela começou a cantar, o medo foi embora, se dispersou. Aí eu tenho vergonha de cantar
Não de orar lá na escola. Mas não precisa. Hoje eu orei na sala. E o solo da Ana não foi um desastre como ela achou que seria. Foi um grande sucesso. Vocês já se sentiram como Ana, já me disseram. Talvez você tivesse a oportunidade de fazer algo grandioso, assim como na história da semana passada, lembra? Que Deus chama Moisés e ele fica com medo. Eu não sei nem falar. E Deus tem um propósito muito grandioso para a vida de Moisés, que a gente vai continuar vendo hoje. E para vocês também. Mas vocês não têm que ficar ouvindo aquela vozinha interior que fica soprando, dizendo assim: essa vozinha? É muito difícil para você. Ou você não é boa o suficiente, É o diabo. forte o suficiente, ou inteligente o suficiente. É o diabo. Muitas vezes é a voz do inimigo mesmo. Não dê ouvidos a essa voz. Leia a sua Bíblia e descubra o que Deus diz. Sabe o que Deus diz? Que Ele está no controle e Ele vai oferecer tudo o que você precisar para realizar os planos dEle. Confie nele para transformar o seu não posso num sonoro sim, eu posso. Ou sim, você consegue. Então vamos conversar aqui, ó. O que vocês acham que vocês fazem muito bem, que vocês conseguem fazer muito bem? Ginástica e tocar piano. Mas você não toca piano assim. Sim, ela pode, ela vai conseguir. Quem sabe, ó. Não sei tocar música no piano. Tá aprendendo, né? Quem sabe esse é o seu talento que Deus tem para você usar e cantar louvores para as outras pessoas. Eu sou boa, no que eu sou boa, em fazer muitas pulseiras. Muitas pra pulseiras. É boa no artesanato? Sim, muito. Eu adoro. E agora você vai perguntar isso aqui para mim, ó. Em algum momento você achou que não conseguiria fazer algo e mesmo assim fez? Ah, vários momentos eu achei que não ia conseguir fazer algo. Eu vou Um ler. dente. Eu vou ler esse. Um dente. É dentista. Às vezes sim, pega aquele dente bem difícil de fazer, mas Deus capacita a gente. A gente tem que, além de Deus dar o dom, a gente tem que praticar. Não é isso que a mamãe sempre fala? Sim. Praticar. Tipo, eu tava horrível em divisão nas aulas. Aí, hoje na minha prova de matemática, a minha professora disse que tava certa a divisão que eu fiz sozinha. Por quê? Praticou bastante, né? Pratiquei, ó. Deus te deu a inteligência e você praticou. Tomara que tire um 10. Ó, eu, por Deve exemplo, ter tirado. quando eu era da escola, que eu estava estudando muito para passar no vestibular, às vezes vinha essa vozinha e falava assim: mas é muito difícil passar por uma faculdade, você não vai conseguir. Mas eu estudei, me esforcei e sim, eu consegui. Por isso que você já tá adulta com 2 filhas. Caramba, olha só, viu só? 2 filhas. Então, agora a gente vai continuar a nossa história, que a gente começou na semana passada, sobre Moisés. Já falamos aqui que Deus tinha um propósito na vida dele, capacitou ele, porque ele não se sentia capaz também. Mas Deus está no controle das coisas e capacitou Moisés para cumprir uma missão muito importante, que era tirar o povo da escravidão do faraó. Vocês lembram, né? Vamos lá. Pietra vai ler o título na biblinha dela. Faraó ou governante teimoso. Um governante teimoso. Vocês são teimosos aí em casa? Não, como faraó não. O faraó serve de exemplo do que a gente não deve ser, com o coração endurecido. Mas vocês são teimosos? Deixa nos comentários. Então vamos lá. Esse pedaço está em Êxodo 5. Moisés e Arão foram para o Egito até o faraó. Vocês lembram que Deus apareceu na sarça para Moisés e que falou: olha, você tem que ir lá, voltar para o Egito, que eu vou libertar o povo. Vocês lembram, né? Uhum. E ele fala: mas eu não sei falar. E ele: não, seu irmão vai com você. No meio do caminho ele encontra o Arão e lá eles vão juntos. Primeiro eles falam para o povo hebreu que estava lá sofrendo, depois eles vão até o faraó. E é nesse trecho aqui. Moisés e Arão foram para o Egito até o faraó e disseram: o Deus de Israel disse: deixe meu povo ir. Porém o faraó respondeu: eu não vou deixar Israel ir. Os 2 homens disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir para oferecer um sacrifício ao nosso Deus. Mas o rei respondeu: por que você faz cessar o povo das suas obras? Agora Faraó estava mais cruel com o povo.
Vocês lembram que ele mandou Aí. o povo catar a palha sozinho, que eles tinham que construir tijolo, lembra? Eles construíam Tudo pra ele. Tudo para ele. Escravos. Moisés disse ao Senhor Deus: Senhor, por que você fez mal a este povo? Desde que falei ao faraó em seu nome, ele passou a maltratar ainda mais o povo. De maneira nenhuma você livrou o seu povo. Aí sabe o que Deus respondeu? Agora você verá o que hei de fazer ao faraó. E aí agora a mamãe vai ler. na nossa Bíblia. Agora eu vou ler. Êxodo 7, Eu vou ler- 1 e 7. Vou ler de 1 a 7. Êxodo 7, de 1 a 7, na versão NVI. O Senhor Deus lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Olha que detalhe interessante. Não estava no texto, mas eu quis botar aqui, ó. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Eles Viu? eram bem velhos. Mas naquela Será que época... eles bateram 100? Temos que conferir. Acredito que sim. Naquela época, Acredito o também. povo vivia bastante. Vocês lembram que as pessoas viviam mais do que vivem hoje, né? E podia imaginar, mas eu já estou muito velho, já estou cansado, não vou fazer essa obra, não. Mas Deus capacita eles. Tem que Sim, conferir você com pode, isso. lembra? Sim, você pode. Sim, E aí, você nas consegue. próximas aulas, Você é capaz. a gente vai ver o prosseguimento dessa história, que a maioria das crianças já conhece, mas é quando Moisés, cada vez que vai lá, vai derramar uma praga sobre o Egito. Então agora a gente vai para o final da nossa live, que é o desafio semanal. Imagine isto: sua família sai para dar um passeio e se depara, vai imaginando aí, com um muro muito alto. Deus tem algo maravilhoso esperando por vocês do outro lado do muro. Vocês não têm escadas nem ferramentas. Não têm árvores por perto. Devem confiar uns nos outros para se ajudarem. O desafio é resolver como ultrapassar o muro. Lembre-se, o inimigo, Satanás, coloca obstáculos no caminho para tentar desencorajar vocês de realizar os planos de Deus. Mas o Criador está no controle. Ele sempre encontra formas de concluir os seus planos. E aí, como é que vocês fariam para resolver esse desafio aí? Na minha opinião, eu iria orar, pedir a Deus ajuda pra gente conseguir capacidade de atravessar o muro. Tipo, a gente faz pezinho um com o outro, meu pai segura a minha mãe, aí minha mãe passa. Aí minha mãe faz pezinho do outro lado, aí meu pai faz do outro, aí a gente pula e pega pra minha mãe. Aí, como meu pai é alto, ele deveria ficar assim, aí ele subia e passava. Já temos uma solução, viu? Mas o desafio da semana é isso, é que um ajude o outro mutuamente. Assim como Moisés não tinha um Arão para O ajudar. irmão ajuda a irmã. Exatamente. A superar o desafio que eles tinham de ir lá no faraó. O objetivo da nossa aula de hoje era dizer que Deus está no controle e seus planos são sempre bons, ok? Ok. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Beijo. Na próxima aula a gente vai ver a continuidade dessa história e saber o que vai acontecer. Um beijinho, Então, anjinho. Mas agora a gente vai fazer a meta de likes desse vídeo. E qual é a meta de likes? Que tal uns 5 mil likes? 5 mil likes? Acho que é pouco, não é? Não, 300 mil, né?
300 mil likes. Se vocês querem a continuação desse vídeo, vocês fazem. Vocês botam 5 ou 10 Deixa nos comentários, mil né? likes. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje, tá bom? E manda pra todo mundo que você conhece nesse planeta gigante maravilhoso. Até no Japão, Até no Japão, até na China. até na China, Até na França. até na França. Vamos falar pra Marinette? Vamos. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.